História Eclesiástica. Eusébio de Cesareia. Ao livro 10º capítulo 1 Paz que Deus nos outorgou 1. Ao Deus, Todo-Poderoso e Rei do Universo, graças sejam dadas em todas as coisas, abundantes graças também ao Salvador e Redentor de nossas almas, Jesus Cristo, cuja intercessão pedimos continuamente nos seja conservada firme e inabalável a paz, isenta de perturbações internas e externas. 2. Juntamente com essas preces, aos precedentes acrescentamos aqui o 10º livro da história eclesiástica e a ti o dedicamos. Paulino, 151 muito santo na minha opinião, proclamando-te, assim dizer, o sigilo de toda a obra. 3. Com razão, inserimos aqui neste número perfeito o discurso perfeito, o panegírico da restauração das igrejas, obedecendo de algum modo à inspiração divina a estimular-me nesses termos. Canta ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas, sua direita o salvou e seu braço santo. O Senhor fez conhecer sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações. 4. Em obediência a este oráculo, cantemos o cântico novo relativo ao presente, porque, após os espetáculos e as descrições terríveis e sombrias, fomos julgados dignos de presenciar agora e celebrar maravilhas tais que muitos antes de nós, realmente justos e testemunhas de Deus, desejaram ver na terra e não viram, ouvir e não ouviram. 5. Mas estes homens, havendo acorrido o mais depressa possível, obtiveram nos céus bens muito superiores e no paraíso apossaram-se de delícias divinas. Quanto a nós, confessando que esses bens vão além do que merecemos, ficamos estupefactos pela liberal magnificência de seu autor, admiramos também justamente com todas as forças da alma, venerando e atestando a verdade da Escritura. 6. Que diz: vinde ver os atos do Senhor, ele quem na terra faz assombros, acaba com as guerras até ao extremo da terra, quebra os arcos, despedaça as armas e atira os escudos ao fogo. Alegremo-nos com as manifestas maravilhas em nosso favor e prossigamos nossa narrativa. 7. Desapareceu, portanto, da forma supramencionada, toda a raça dos inimigos de Deus, desvaneceu-se, de repente, da vista dos homens, de tal sorte que de novo cumpriu-se a palavra divina, expressa nesses termos: eu seis um ímpio muito poderoso elevar-se como um cedro do Líbano, passei de novo e eis que não existe mais, procurei-o, mas não foi encontrado. 8. Já de resto um dia brilhante e luminoso, desanuviado, enche com raios de luz celeste as igrejas de Cristo toda a terra habitada. Também os que estavam fora de nossa confraria, nada os impedia de gozar, senão de bens iguais aos nossos, ao menos da irradiação e da participação desses bens concedidos Deus. Capítulo 2 Restauração das igrejas 1. Todos os homens, conseguinte, estavam livres da opressão dos tiranos e libertos dos males anteriores. Cada qual reconhecia como o único Deus verdadeiro que combatera em favor dos homens piedosos. Mas para nós principalmente, que havíamos depositado nossas esperanças no Cristo de Deus, uma alegria indizível, uma felicidade celeste expandia-se para todos nas construções que pouco antes haviam sido derrubadas pela impiedade dos tiranos e de certo modo redivivas após longa e mortal devastação. Víamos os templos se erguerem novamente das ruínas a alturas indefinidas e receberem esplendor superior ao dos templos outrora destruídos. 2. Mas os imperadores mais altamente posicionados corroboravam, aumentando e estendendo, leis contínuas em favor dos cristãos, as dádivas provenientes da magnificência de Deus. Além disso, os bispos recebiam individualmente cartas, honras, ricos presentes do imperador. Talvez não seja despropositado, no devido lugar, que conste nesse livro, qual estela sagrada, textualmente esses documentos traduzidos do latim ao grego, para a memória dos pósteros. Capítulo 3 Dedicações celebradas em todo lugar 1. Além disso, foi-nos oferecido o espetáculo desejado e almejado todos, festas de dedicações em cada cidade, consagrações de igrejas recém-construídas, assembleias de bispos congregados para idêntica finalidade, concurso de fiéis de longe de toda a parte, sentimentos amigáveis de povo para povo, unidade dos membros do corpo de Cristo num todo harmônico. 2. Conforme o anúncio profético a prenunciar misticamente o futuro, assim efetivamente se uniam ossos aos ossos, articulações às articulações e a palavra profetizada em enigmas se cumpria sem falha. 3. Uma só força do Espírito Divino atravessava todos os membros, um só coração, idêntico e único anseio de fé, um só hino de louvor a Deus. Sim, era verdadeiramente perfeito o culto prestado pelos chefes eclesiásticos,
os ritos sagrados dos sacerdotes e, na igreja, celebrações dignas de Deus, ora pelo canto dos salmos ou pela audição das palavras que Deus nos transmitiu, ora pela realização de liturgias divinas e místicas, símbolos inefáveis da paixão do Salvador. 4. Unânimes, todas as idades, homens e mulheres, em plena intensidade de sentimentos, alegres de mente e espírito, com orações e ações de graças, glorificavam a Deus, autor dos bens. E cada um dos bispos presentes pronunciava sermões de festa, segundo a medida do próprio talento, para realçar a solenidade. Capítulo 4. Panegírico do estado excelente dos negócios. Um homem, daqueles bem dotados, tendo composto um discurso, postou-se no meio da assembleia. A igreja estava repleta, na presença de grande número de pastores que, em silêncio e ordem, prestavam ouvidos, diante de eminente bispo, de Deus amado, cujo zelo e atividade se edificara o templo de Tiro, o mais belo da Fenícia, proferiu as seguintes palavras, panegíricos sobre a ereção das igrejas, dirigido a Paulino, bispo de Tiro. 2. Ó amigos de Deus, sacerdotes revestidos da túnica sagrada, ornados da coroa celeste da glória, ungidos com a unção divina, revestidos da túnica sacerdotal do Espírito Santo. 152. E tu, ó jovem ornamento do santo templo de Deus, que Deus honrou com a prudência dos velhos, tu que mostraste obras magníficas e ações de uma virtude nova e fulgurante, tu, a quem o próprio Deus, que contém o mundo inteiro, concedeu o privilégio de construir e restaurar sua casa sobre a terra, dedicada a Cristo, Filho único e primogênito, seu Verbo, e a sua santa e devotada esposa. 3. Poder-se-ia dar-te o nome de novo Bezaleel, construtor de um tabernáculo divino, ou ainda de Salomão, rei de uma nova Jerusalém, muito superior à antiga, ou ainda de outro Zorobabel, que conferiu glória muito maior que a primeira ao templo de Deus. 4. E vós também, ovelhas do rebanho sagrado de Cristo, alvo de bons discursos, escola de sabedoria, auditório religioso, venerando e amigo de Deus. 5. Outrora, adquirimos o conhecimento dos maravilhosos sinais de Deus, dos milagres do Senhor em benefício dos homens, ao ouvirmos os textos divinos. Assim instruídos, torna-se-nos lícito dirigir a Deus hinos e cânticos e dizer-lhe, ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, nossos pais nos contaram a obra que realizaste em seus dias, nos dias de outrora. 6. Mas agora, não é apenas pelas narrativas, sons de palavras que conhecemos o braço estendido e a celeste mão direita de nosso Deus tão bom e Rei universal. É, assim dizer, pelas obras, nossos próprios olhos, que vemos quanto as coisas de outrora, transmitidas pela memória, são fiéis e verdadeiras. Podemos cantar pela segunda vez o hino da vitória, proclamá-lo em alta voz nesses termos, conforme ouvimos, assim vimos também na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. 7. Em que cidade, a não ser naquela recentemente fundada e construída a Deus, e a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade, outra palavra divina assim a anuncia, contam-se glórias de ti, ó cidade de Deus. Foi dentro dela que o Deus de bondade nos reuniu pela graça do Filho único, e cada um dos convidados canta e até exclama nesses termos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e ainda, Senhor, eu amo a beleza de tua casa e o lugar onde a tua glória habita. 8. E não o diga somente cada qual para si, mas todos juntos, concordes e unânimes, venerando e bendizendo, digamos, o Senhor é grande e muito louvável na cidade do nosso Deus, a montanha sagrada. Ele é verdadeiramente grande como é grande a sua morada, elevado e sem medidas, é mais bela perante os filhos dos homens. Grande é o Senhor, porque só Ele realiza maravilhas. Grande é aquele que faz grandes prodígios insondáveis, gloriosos, extraordinários, sem conta. Grande quem muda tempos e estações, quem depõe reis e entroniza reis. Ele ergue o friaco da poeira e tira o indigente do lixo. Depôs poderosos de seus tronos e humildes exaltou, cumulou de bens a famintos, e quebrou os braços rebeldes. 9. Não apenas a fiéis, mas também a infiéis comprovou as antigas tradições. Ele, o taumaturgo, o autor de grandes obras, o Senhor do universo, o demiurgo do mundo inteiro, o Todo-Poderoso, toda bondade, um só e único Deus, a quem devemos cantar um cântico novo, subentendendo que só Ele realizou maravilhas, porque a sua misericórdia é para sempre, que matou reis poderosos, porque sua misericórdia é para sempre. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, Ele nos salvou dos nossos opressores.
10. Jamais cessemos de celebrar assim aquele que de todos é o Pai. Relativamente a Jesus, para nós a causa segunda dos bens, o introdutor no conhecimento de Deus, o mestre da verdadeira piedade, que arruína os ímpios, mata os tiranos, restaura a vida, o salvador dos desesperados que éramos, tenhamos na boca o seu nome e honremo-lo. 11. Somente ele, com efeito, sendo o Filho absolutamente único e cheio de bondade do Pai bondosíssimo, de acordo com a filantropia do Pai, assumiu de bom grado a nossa natureza, mergulhados que estávamos na corrupção daqui de baixo. Qual excelente médico que, para a saúde dos doentes, perscruta os males, toca as coisas repugnantes e dos padecimentos alheios recolhe para se o pesar. Ele nos salvou, a nós que não estávamos apenas doentes e atingidos de chagas terríveis ou de feridas purulentas, mas ainda jazíamos entre mortos. Atraiu-nos a si dos abismos da morte, porque nenhum dos espíritos celestes tinha tanta força para indene obter a salvação de tantos. 12. Somente ele ainda, portanto, tocou a corrupção de nossa profunda miséria. Somente ele suportou nossa labuta. Ele só tomou sobre si o castigo de nossas iniquidades. Ele nos reergueu quando não estávamos apenas moribundos, mas já completamente corruptos e apodrecidos, nos túmulos e sepulcros. Como outrora, também agora, solícito devido a seu amor aos homens, salva-nos contra toda esperança de qualquer um, e, portanto, também nosso traço, fez-nos partícipes dos bens de seu Pai, ele o vivificador, o guia em direção à luz, nosso grande médico, Rei e Senhor, o Cristo de Deus. 13. Mas outrora, quando o gênero humano todo inteiro achava-se imerso em noite tenebrosa e profundamente sombria, devido à sedução dos demônios malignos e à atividade dos espíritos ímpios, ele apareceu uma vez todas e desligou as múltiplas cadeias de nossos pecados, como a cera se derrete aos raios do sol. 14. E agora, aposta ao graça e beneficência, o demônio maligno em sua inveja e ódio, assim dizer, fez irromper, mobilizou contra nós todos os seus poderes mortíferos. E primeiro, como cão raivoso que quebra os dentes nas pedras que lhe são jogadas, e exerce contra objetos inanimados sua cólera contra os que o expulsam, o demônio reverteu sua ira feroz contra as pedras das igrejas e os materiais inanimados das casas de oração. Assim, pensava ele, devastaria as igrejas. Em seguida, lançou terríveis assobios, sibilos de serpente, ora através de ameaças de tiranos ímpios, ora meio de mandamentos blasfematórios de príncipes perversos. Depois, vomitou a morte dele originária e injetou-a nas almas que conquistara poções venenosas e letais, bem mais, fê-las perecer completamente, empregando sacrifícios mortais oferecidos a ídolos exânimes e excitou contra nós insidiosamente toda espécie de animais ferozes e selvagens em figura humana. 15. Então, novamente, o anjo do grande conselho, o grande general de Deus, após o treino suficiente que haviam realizado os mais valorosos combatentes de seu reino com constância e firmeza totais, apareceu de repente, expulsou as forças inimigas e contrárias para a obscuridade e o nada, de sorte que pareciam jamais ter recebido um nome. Quanto a seus amigos e familiares, ele os exaltou com supereminente glória, em presença não só de todos os homens, mas ainda dos poderes celestes, do sol, da lua, das estrelas, do céu inteiro e do universo. 16. Conseguinte, então, coisa jamais vista, os imperadores mais altamente colocados, 153 cônscios da honra que lhes coube, puseram-se a cuspir na face dos ídolos mortos, a pisotear os ritos ímpios do culto dos demônios, a zombar do erro antigo transmitido aos seus pais, a reconhecer como um só e único Deus, o benfeitor comum de todos os homens e deles próprios, a confessar o Cristo Filho de Deus, Rei soberano do universo, a proclamá-lo Salvador em estrelas, esculpindo em magníficos caracteres, para perpétua memória, seus feitos, suas vitórias contra os ímpios, no meio da cidade que reina sobre as cidades da terra. Assim único desde os séculos, Jesus Cristo, nosso Salvador, foi não só reconhecido pelos mais poderosos na terra, como um dos reis nascido entre os homens, mas foi ainda adorado qual genuíno Filho de Deus do universo, sendo ele mesmo Deus. 17. E isto com o pleno direito. Qual dos governantes, com efeito, alcançou tal grau de virtude que encheu com a fama de seu nome os ouvidos e a boca de todos os homens sobre a terra? Qual o rei que, depois de ter promulgado leis piedosas e sábias, pôde torná-las assaz conhecidas para ser escutado todos os homens, desde as extremidades da terra até os limites do mundo habitado? 18.
Quem transmutou os costumes bárbaros e selvagens de feras nações suas leis suaves e filantrópicas? Quem, após ter sido combatido todos durante séculos inteiros, manifestou poder sobre-humano, tal como floresce cada dia e se renova através do mundo? 19. Quem criou um povo, do qual jamais se ouvira falar, não oculto num recanto do orbe, mas habitante de toda a terra que está debaixo do sol? Quem também muniu seus soldados de armas da piedade, a ponto que suas almas que se tornaram talvez mais fortes que o diamante nos combates contra os adversários? 20. Qual o rei tão poderoso que, após a morte, dirige o seu exército, ergue troféus contra seus inimigos, enche todo lugar, região, cidade, grega ou bárbara, com a dedicação de casas reais e templos de Deus, à semelhança dos ornamentos e ofertas magníficas deste templo onde nos encontramos, os quais são verdadeiramente veneráveis e grandes, dignos de provocar espanto e admiração, e oferecem provas manifestas da realeza de nosso Salvador. Hoje ainda ele falou e tudo existiu, ele mandou e tudo foi criado. Quem, com efeito, podia se opor à vontade do Rei soberano, do chefe supremo, do Verbo de Deus? Esses necessitariam de um discurso especial para serem com vagar cuidadosamente examinados e descritos. 21. Entretanto, aquele que reconhecemos como Deus não julga tão importante a atividade dos que labutaram a fim de construir este edifício em comparação com o templo animado que sois todos vós e a casa constituída de pedras vivas e bem encaixadas, forte e solidamente erguida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Rejeitaram-na não apenas os artífices da antiga casa agora inexistente, mas ainda os da construção até hoje subsistente, levantada a muitos, péssimos arquitetos de obras más. Mas o Pai experimentou a pedra angular, então e agora o colocou qual pedra angular desta igreja, comum a todos nós. 22. Tal é, portanto, este templo vivo pertencente ao Deus vivo, que somos nós. Refiro-me ao santuário grandioso e verdadeiramente digno de Deus, cujo interior é inacessível, invisível à maioria, realmente santo e santo dos santos. Quem, depois de o ter contemplado, dele ousaria falar? Quem seria capaz de se curvar para olhar os seus recintos sagrados, senão o grande pontífice do universo, o único a perscrutar os mistérios da alma racional? 23. Talvez seja ainda lícito a outrem ocupar o segundo lugar depois de Cristo, mas somente a um só dentre seus pares, ao que foi nomeado general deste exército. O mesmo primeiro e sumo pontífice honrou-o com o segundo lugar dentre os outros sacerdotes terrenos. Trata-se do pastor do vosso divino rebanho, que obteve o governo do povo, eleição e juízo do Pai, como se ele próprio o houvesse estabelecido enquanto servo e intérprete, novo Aram ou Melquisedeque, e que, assemelhando-se ao Filho de Deus, 154 permanece e graças às orações de todos nós é longamente mantido pelo Filho. 24. A este, portanto, somente, em seguimento do primeiro e sumo pontífice, seja lícito, se não em primeiro, ao menos em segundo lugar, contemplar e examinar o íntimo de vossas almas. A experiência e o tempo lhe permitiram conhecer exatamente a cada um de vós. Seu zelo e solicitude vos firmaram na disciplina e doutrina da piedade. Mais que os outros, está realmente em condições de narrar suas grandes realizações, com auxílio do poder divino, em palavras apropriadas às obras. 25. Nosso primeiro e sumo pontífice disse que só aquilo que vê o Pai fazer, o Filho o faz igualmente. Vosso pastor também, de certo modo fitando o Mestre Supremo com os olhos puros da mente, executa tudo aquilo que ele vê fazer, e utilizando as ações dele como modelos e arquétipos, reproduz imagens tão fiéis quanto possível. Em nada fica atrás daquele Bezaleel, que o próprio Deus encheu com espírito de sabedoria e de inteligência e de habilidade em arte e ciência, e destinou a ser o artífice da construção do templo através de símbolos dos tipos celestes. 26. De igual modo, ele traz na alma a imagem do Cristo, com tudo o que ele é, o Verbo, a sabedoria, a luz. É indizível de que forma participastes de seu ardor, a fim de que de modo nenhum ficasseis atrás em grandeza de alma, em mão generosa e incansável, houve emulação da parte de todos vós, e magnanimidade dos doadores, relativamente às ofertas. Ele, portanto, pôs-se a construir este magnífico templo do Deus Altíssimo, naturalmente segundo o modelo do templo perfeito, à medida que o visível pode se assemelhar ao invisível. Este local estava entulhado de toda a espécie de materiais impuros, devido aos maus desígnios dos inimigos. Ele não desdenhou, nem cedeu à malícia dos culpados,
Embora tivesse sido possível escolher outro local, havia na cidade grande número de lugares adequados, onde o trabalho seria facilitado e muitas dificuldades seriam contornadas. 27. Isso, ele próprio, em primeiro lugar, pôs mãos à obra, depois, estimulou o zelo do povo inteiro, e congregando qual uma só mão enorme, composta das mãos de todos unidos, encetou este primeiro combate. Ponderava que esta igreja, especialmente visada pelos inimigos na destruição, antes de nós fora a primeira a sofrer, sujeita a idênticas perseguições. Mãe, privada dos filhos, devia gozar com eles da magnificência do Deus inteiramente bom. 28. Conseguinte, quando o grande pastor afugentou as feras selvagens, os lobos e toda espécie de animais ferozes e cruéis e quebrou as presas dos leões, segundo as palavras das Escrituras divinas, houve bem congregar novamente os filhos num só lugar e isso, com pleno direito, também reedificar o redil do rebanho para reprimir o inimigo e o perseguidor, e opor uma refutação às audácias dos ímpios contra Deus. 29. E agora, os inimigos de Deus, que nem eram, já não existem. Depois de terem breve tempo causado terror, ficaram apavorados, porque foram submetidos a castigo indubitavelmente justo. Acarretaram ruína completa para si mesmos, seus amigos e suas casas, de tal sorte que as profecias, outrora esculpidas em estelas sagradas, revelaram-se realmente verdadeiras. Entre essas e outras mais, a palavra divina era verídica ao declarar sobre eles. 30. Os ímpios desembainham a espada e retesam o arco para matar os retos de coração, para bater o pobre e o indigente. Mas a espada lhes entrará no coração e seus arcos serão quebrados. Sua lembrança sumiu com eco, pelo século e pelos séculos dos séculos apagaste o seu nome, porque, mergulhados nos males, eles gritam, e não há quem os salve. Gritam ao Senhor, mas ela não lhes responde. Todavia, eles tropeçam e caem. Nós, nos levantamos e ficamos de pé. E manifestou-se a verdade desta profecia aos olhos de todos. Senhor, na tua cidade reduziste a nada a sua imagem. 31. Estes, a semelhança de gigantes, haviam empreendido uma luta contra Deus, e chegaram ao mesmo fim desastroso. Ao invés, a constância segundo Deus, abandonada e desprezada pelos homens, obteve os resultados que verificamos, conforme proclama a profecia de Isaías. 32. Alegrem-se o deserto e a terra seca, rejubile-se a estepe e floresça como o lírio, os desertos cobrir-se-ão de flores e exultarão. Fortalecei as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. Consolai-vos, pusilânimes. Sede fortes, não temais. Eis que o nosso Deus vem para fazer justiça e fará justiça. Ele vem para salvar-nos, porque, disse ele, a água jorrará no deserto e uma fonte na estepe. A terra seca se mudará em brejo, e a terra árida em mananciais de água. 33. E essas palavras, outrora profetizadas oralmente, foram inscritas nos livros sagrados. Mas agora não nos são transmitidas palavras, mas temos em realidade seu cumprimento. Esta igreja era deserta, árida, despojada e indefesa. Como quem brande um machado no bosque, eles derribaram as portas, juntos, com machado e com martelo, eles a tinham saqueado, destruíram seus livros, atearam fogo no santuário de Deus, profanaram até a terra morada de seu nome. Os viandantes vindimavam esta igreja, depois de terem derrubado as cercas, e o javali da floresta a devastava, e a fera solitária a devorava. Agora, pelo maravilhoso poder de Cristo, quando ele quis, ela se tornou como um lírio. Com efeito, foi então conforme sua vontade que ela foi castigada um pai vigilante, pois o Senhor educa a quem ele ama, e castiga todo filho que ele acolhe. 34. Quando, pois, ela foi corrigida de forma comedida, como era preciso, recebeu do alto a ordem de se alegrar novamente, ela floriu como um lírio, recende para todos os homens o odor divino, porque, diz a Escritura, a água jorrou no deserto, a onda da regeneração divina que confere ablução salutar. E agora, o que há pouco tempo era deserto tornou-se um brejo e na terra árida brotou uma fonte de água viva, e as mãos abatidas se tornaram verdadeiramente fortes. Os presentes trabalhos são provas grandes e manifestas da força destas mãos. Mas, também os joelhos, outrora débeis e sem força, recuperaram a usual faculdade de andar e prosseguem, em linha reta, pelo caminho do conhecimento de Deus, apressando-se em direção do próprio rebanho, o do bom pastor. 35.
E o Verbo Salvador não deixa sem assistência nem mesmo as almas entorpecidas, causa das ameaças dos tiranos. Ao contrário, ele próprio dá-lhes tratamento e as estimula a aceitar a consolação que Deus lhes oferece, dizendo, 36. Consolai-vos, corações pusilânimes. Sede fortes, não temais. Nosso novo e esplêndido Zorobabel escutou, com o ouvido aguçado do espírito, depois deste amargo cativeiro e abominação da desolação, a predição de que havia de gozar desses bens aquela que se tornara deserta a causa de Deus. Ele não desprezou o cadáver inanimado, em antes de tudo, através de súplicas e sacrifícios, procurou tornar propício o Pai, com a unânime colaboração de todos vós. Depois, tendo tomado como aliado e auxiliar aquele que é o único a ressuscitar os mortos, reergueu a prostrada, previamente purificada e curada de seus males. Revestiu-a com uma veste, não a mesma de outrora, mas a referida pelos oráculos divinos, que anunciavam claramente, a glória futura deste templo será maior do que a passada. 37. Desta igreja, muito mais vasta que a primeira, ele delimitou todo o espaço, consolidou o perímetro externo, cercado inteiramente de muralhas, de sorte a constituir uma segura fortificação do conjunto. 38. Abriu um vestíbulo, grande e elevado, voltado para os raios do sol levante, que oferecia de longe, fora dos recintos sagrados, uma ampla visão do interior. 155. Mas também aos que são alheios à fé incita a dirigir o olhar para as primeiras entradas. Ninguém, aliás, podia passar diante do templo sem primeiro ficar penalizado ao se lembrar do abandono de outrora e da admirável e maravilhosa obra agora realizada. Talvez ele esperasse que alguém, assim compenetrado de dor, fosse atraído e impelido a entrar já pelo aspecto do edifício. 39. Não podem os que atravessam as portas penetrar lá dentro no santuário imediatamente com os pés sujos, não lavados, mas ele deixou o espaço maior possível entre o templo e as primeiras entradas, e ornou ao redor de 4 pórticos transversais. Fez deste lugar um recinto quadrangular, com pequenas colunas que se erguem de todos os lados. Os intervalos entre elas são fechados com grades proporcionais de madeira. No centro, um átrio a fim de se ver o céu, e oferecerá luminoso, livremente exposto aos raios do sol. 40. Ali colocou os símbolos das purificações sagradas. Dispôs na frente do templo fontes para fornecerem em abundância a água corrente onde podem se lavar os que penetram no recinto do templo. Este primeiro lugar pelo qual passam os que entram, oferece a todos beleza e agrado, e aos que ainda precisam das primeiras iniciações, apresenta a casa adaptada às suas necessidades. 41. Foi além, contudo, de proporcionar a visão desta entrada. O acesso ao templo se dá a meio de vestíbulos internos ainda mais numerosos. Abriu 3 portas de um só lado, expostas aos raios do sol, e aprove-lhe que a do meio fosse muito mais alta e mais larga que as 2 outras, decorada com placas de bronze firmadas com ferro e acinzeladas com relevos variados. Parecia uma rainha, e as 2 outras, os guarda-costas. 42. De igual forma, providenciou pórticos de cada lado do templo, do mesmo número dos vestíbulos, para iluminar de cima esses vestíbulos com bastante luz. Planejou diferentes aberturas no edifício e proveu-as igualmente de vários ornamentos esculpidos em madeira. Quanto à própria basílica, ele a construiu com materiais ainda mais ricos e valiosos, e agiu com irrestrita liberalidade nos gastos. 43. Seria ocioso agora descrever o comprimento e a largura do edifício, a beleza esplêndida, a grandeza além de qualquer palavra, o aspecto resplandecente das obras de que estou discorrendo, a altura que vai até o céu, os preciosos cedros do Líbano empregados no edifício. O oráculo divino não silencia a menção deles. As árvores do Senhor se alegram, disse, e os cedros do Líbano que ele plantou. 44. Que hei de descrever agora exatamente o plano arquitetônico cheio de sabedoria, a suprema beleza de cada uma das partes, se o testemunho da vista dispensa a notícia através do ouvido. Havendo assim terminado o templo, ornou-o de tronos elevados para honrar os que presidem, e além disso bancos dispostos em ordem para o conjunto, como convinha. Em seguida, colocou no meio o santo altar dos santos mistérios, e para torná-lo inacessível ao povo, cercou de grades de madeira reticulada, até em cima talhadas com fina arte, de sorte a oferecer um espetáculo admirável. 156-45. O pavimento também não foi descurado, recobriu-o perfeitamente de mármore muito belo. Cuidou igualmente do exterior do templo. Mandou fazer com arte,
De cada lado, êxedas e construções muito grandes artisticamente unidas, apoiadas nos flancos da basílica e ligadas lanços à nave principal. Edificado o templo de Deus, nosso pacífico Salomão, mandou ainda construir os locais destinados aos ainda necessitados da purificação e das abluções pela água e pelo Espírito Santo, de sorte que a profecia supracitada não ficou em palavras, mas realmente cumpriu-se. 46. Agora, com efeito, é verdade ser a glória futura deste templo maior do que a passada. Pois, visto que seu pastor e mestre uma vez toda sofreu a morte pela igreja, e após a paixão, transferiu o corpo, que ele havia revestido devido às manchas ela contraídas, para o fulgor e a glória, e conduziu a carne que redimira da corrupção à incorrupção. Era preciso e consequente que esta igreja acolhesse igualmente os frutos da economia do Salvador. Uma vez que dele recebeu a promessa de bens muito superiores aos terrenos, aspira a alcançar de forma durável, nos séculos futuros, a glória muito maior da regeneração pela ressurreição de um corpo incorruptível, na companhia do coro dos anjos de luz, no supraceleste reino de Deus, com o próprio Cristo Jesus, o benfeitor e Salvador universal. 47. Mas, com efeito, também atualmente, aquela outrora abandonada e desvalida, graça de Deus, está circundada de flores. Tornou-se, na verdade, um lírio, conforme a profecia. Recuperou a veste nupcial e cingiu a coroa de decoro. Foi instruído Isaías a estar à frente do coro, para cantar a ação de graças a Deus nosso Rei, glorificando-o com palavras de louvor. 48. Escutemo-la, a minha alma se regozije no Senhor, porque ele me vestiu com vestiduras de salvação, cobriu-me com uma túnica de alegria, como um noivo que se adorna com um diadema, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Com efeito, como a terra faz brotar a sua vegetação, e o jardim fez germinar as suas sementes, assim o Senhor Deus faz germinar a justiça e o louvor na presença de todas as nações. Com estas palavras conduz o coro. 49. De seu lado, em termos semelhantes, o esposo, o Verbo celeste, o próprio Jesus Cristo, lhe responde: escuta o que diz o Senhor, não temas, porque foste envergonhada, não fiques confundida, porque foste humilhada. Com efeito, hás de esquecer tua eterna condição vergonhosa, não tornarás a lembrar o opróbrio da tua viuvez. Não foi como a uma esposa abandonada e acabrunhada que o Senhor te chamou, nem como a mulher repudiada desde sua mocidade. Teu Deus te diz: um pouco de tempo te abandonei, mas agora com grande compaixão torno a recolher-te. Em um momento de cólera, escondi de ti o meu rosto, mas com eterna compaixão me compadeci de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. 50. Levanta-te, levanta-te, tu que bebeste da mão do Senhor a taça da sua cólera, sim, o cálice, a taça da vertigem, o vaso de minha cólera, tu bebeste, o esvaziaste. Dentre todos os filhos que deste à luz, nenhum que te console, nenhum que te tome pela mão. Certamente, vou tirar das tuas mãos a taça da vertigem, isto é, o cálice, a taça da minha cólera. Tu não tornarás a bebê-la jamais. Antes, pô-la-ei nas mãos dos teus opressores, e que te têm humilhado. 51. Desperta, desperta, mune-te da tua força, põe as vestes de gala, sacode de ti o pó, e levanta-te. Assenta-te, desata as cadeias do teu pescoço. Levanta os olhos em torno e vê, todos os teus filhos se reúnem e vêm a ti. Minha vida, oráculo do Senhor, todos eles são como um adorno de que te cobres, tu te cingirás deles como uma noiva. Com efeito, as tuas desolações, os teus ermos, a tua terra em ruínas são agora estreitos demais para os teus habitantes e os teus devoradores estão longe. 52. Os teus filhos de que estavas privada ainda dirão aos teus ouvidos: o espaço é muito estreito para mim, arranja-me lugar para que eu tenha onde morar. Então dirás no teu coração: quem me deu à luz todos esses? Pois eu sou estéril e viúva. Estes, quem os criou? Eu tinha sido deixada só. Onde, então, estavam estes? 53. Tudo isso profetizou Isaías e com grande antecedência foi consignado a nosso respeito nos livros sagrados. Mas era preciso de algum modo que a veracidade dessas profecias fosse enfim aprendida através dos fatos. 54. Mas depois que o esposo, o Verbo, dirigira tais palavras à sua esposa, a santa e sagrada igreja, era conveniente que o paraninfo aqui presente que, pelas orações comuns de todos vós, fez estenderem-se vossas mãos, devia reerguer a abandonada, que jazia inanimada, sem esperança da parte dos homens, pela vontade de Deus, o Rei universal,
e a manifestação do poder de Jesus Cristo, era preciso que ele a ressuscitasse, e uma vez ressurgida, a instituísse conforme o ensinamento dos oráculos sagrados. 55. Constitui, portanto, na verdade, grande maravilha, além de toda admiração, sobretudo para aqueles cujo espírito apenas atende às aparências externas das coisas. Mais maravilhoso do que este prodígio, são os arquétipos e protótipos inteligíveis, modelos divinos, isto é, a renovação do edifício divino e racional das almas. 56. O próprio Filho de Deus o construiu à sua imagem e, toda parte e em tudo, deu-lhe a semelhança divina, a saber, uma natureza incorruptível, incorporal, racional, livre de qualquer matéria terrestre, uma essência em si mesma inteligente. Uma vez que a fez passar do nada ao ser, para si seu Pai, criou-a qual santa esposa, templo inteiramente sagrado. Ele mesmo manifesta claramente, nesses termos: em meio a eles habitarei e caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tal era a alma perfeita e purificada, criada desta forma desde o começo, enquanto trazia a imagem do Verbo celeste. 57. Mas, em consequência da inveja e do ciúme do demônio maligno, voluntariamente começou a amar as sensações de o mal. Isso, tendo dela se apartado a divindade, e de certo modo estando abandonada seu protetor, tornou-se presa fácil, propensa a cair nas ciladas, e foi vencida pelos que longamente a invejavam, derrubada pelas máquinas e engenhos dos inimigos invisíveis e adversários espirituais, levou miserável queda, de sorte que de sua virtude não restou pedra sobre pedra. Em tudo e tudo, jazia morta a terra, e privada naturalmente de conceitos a respeito de Deus. 58. Com efeito, ao cair a criatura feita à imagem de Deus, não foi o javali da floresta visível, que a devastou, mas um demônio corruptor e feras espirituais, que inflamaram nela as paixões, de certo modo através dos dardos inflamados de sua própria malícia, atearam fogo no santuário realmente de Deus, profanaram até a terra a morada de seu nome. Depois, tendo sepultado a infeliz sob um montão de terra, lançaram-na em completo desespero da salvação. 59. Mas seu defensor, o Verbo, luz divina e salvador, após justo castigo de seus pecados, acolheu-a novamente, atendendo ao amor do Pai cheio de bondade para com os homens. 60. Havendo previamente escolhido as almas dos imperadores não elevados em dignidade, o Verbo começou a purificar toda a terra de homens ímpios e perniciosos, bem como dos próprios tiranos cruéis e inimigos de Deus, intermédio dos príncipes muito amados de Deus. Em seguida, tornou públicos seus íntimos, anteriormente a ele consagrados como sacerdotes vitalícios e que, envolvidos numa tempestade de tribulações, abrigavam-se sob sua proteção, honrou-os dignamente com as magnificências do Pai. Enfim, as almas, também elas, que pouco antes se haviam maculado, e estavam sob um acúmulo de materiais de toda a espécie em consequência dos mandamentos ímpios, purificou-as e limpou-as, meio daqueles bispos, com picaretas e enxadas de duas pontas, isto é, com os ensinamentos penetrantes da doutrina. 61. Depois de ter tornado esplêndido e brilhante o campo da inteligência de todos vós, doravante confiou-mo-nos a este nosso chefe, prudentíssimo e amado Deus. E ele, aliás, cheio de bom senso e prudência, soube reconhecer e discernir o grau de inteligência das almas que lhe foram confiadas. Desde o primeiro dia, assim dizer, até hoje não cessou de construir. Aplica em vós ora ouro brilhante, ora a prata crisolada e pura, as pedras preciosas de grande valor, de sorte que em vós realize suas obras a profecia sagrada e mística, assim formulada. 62. Certamente vou revestir de carbúnculo as tuas pedras, vou estabelecer os teus alicerces sobre a safira. Farei de jaspe as tuas ameias, e de cristal de rocha as tuas portas, de pedras preciosas todas as tuas muralhas. Todos os teus filhos serão discípulos de Deus, grande será a paz dos teus filhos. Serás edificada sobre a justiça. 63. Sim, e na justiça que ele constrói é segundo o mérito do povo inteiro que lhe distribui as funções. 157 a uns. Ele os circunda só da muralha exterior, cercando-os, como de um muro, de uma fé isenta de erro, numerosa, grande é a multidão dos incapazes de sustentar maior construção. A outros, confia o ingresso da casa, e ordena-lhes guardarem as portas e guiarem os que entram. São considerados com razão os guardiões do templo. Outros, ele os apoia sobre as primeiras colunas exteriores, dos quatro lados do átrio,
Ele os faz avançar sobre as primeiras interpretações da letra dos 4 evangelhos. Há outros ainda, aproxima-os estreitamente de cada lado da basílica, são os catecúmenos, em crescimento e progresso, entretanto não são afastados muito tempo da visão dos objetos interiores, idêntica à dos fiéis. 64. Entre esses últimos, escolhe as almas puras como ouro acrisolado, através do banho divino do batismo. Apoia alguns em colunas mais fortes que as externas, isto é, as doutrinas místicas mais profundas das Escrituras. A outros, esclarece-os pelas aberturas voltadas para a luz. 65. Decora o templo inteiro com a única porta enorme da entrada em glorificação do Rei soberano, um só e único Deus. Dispõe de cada lado do Pai soberano, os segundos raios da luz, o Cristo e o Espírito Santo. Ademais, através da Igreja inteira, ele mostra, de modo irrestrito e bem variado, a claridade e a luz da verdade com pormenores. Toda a parte e de todos os lados, ele escolhe as pedras vivas, sólidas, bem ajustadas das almas, e utilizando-as, prepara a grande morada real, brilhante, cheia de luz, dentro e fora, porque não somente a alma e a mente, mas também o corpo resplandece com a beleza das muitas flores da castidade e da sobriedade. 66. Há ainda neste santuário tronos e inumeráveis bancos e assentos, isto é, tantas almas sobre as quais pousaram os dons do Espírito Santo, tais como se manifestaram outrora nos santos apóstolos e os circunstantes, apareceram como línguas de fogo, que se distribuíram e foram pousar sobre cada um deles. 67. Mas, no chefe de todos justamente habita o próprio Cristo todo inteiro, enquanto nos que vêm em seguida, ele está à medida que participa cada qual do poder de Cristo e do Espírito Santo. Talvez os assentos dos anjos sejam as almas individuais que lhes foram confiadas a fim de serem instruídas e guardadas. 68. Que seria, em venerável, grande e único altar senão o Santo dos Santos, a puríssima alma do sacerdote da comunidade. Junto dele, ao lado direito, está de pé o grande pontífice do universo, Jesus, o unigênito de Deus. Ele recebe com fisionomia jovial e mãos estendidas o odorífero incenso e os sacrifícios incruentos e materiais das orações, oferecidos todos os fiéis, e apresenta-os ao Pai do céu, o Deus do universo. Em primeiro lugar, ele próprio o adora e, sozinho, rende ao Pai a condigna homenagem. Em seguida, pede-lhe que se nos mostre para sempre benevolente e propício. 69. Tal é o grande templo construído, em toda a terra sob o sol, pelo Verbo, o grande demiurgo do universo, depois de ter mais uma vez formado sobre a terra esta imagem inteligível das abóbadas celestes, de sorte a ser aí honrado e reverenciado o Pai, pela criação inteira e os seres vivos e racionais que estão sobre a terra. 70. Nenhum mortal é capaz de cantar dignamente a região supraceleste e os exemplares que aí se encontram das realidades terrenas, a Jerusalém denominada Jerusalém do Alto e a montanha celeste de Sião, a cidade supracósmica do Deus vivo, no qual miríades de coros angélicos e a igreja dos primogênitos inscritos nos céus celebram, em hinos inefáveis e inacessíveis à nossa razão, seu Criador e chefe supremo do universo. Efetivamente, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. 71. Tendo sido julgados dignos de participar destes bens, homens, crianças e mulheres, pequenos e grandes, todos juntos, num só espírito e numa só alma, não cessamos de confessar e bendizer o autor de tão grandes benefícios, aquele que perdoa nossas culpas todas e cura todos os nossos males. É ele quem redime a nossa vida da cova e nos coroa de piedade e compaixão. É ele quem cumula de bens nosso desejo, porque nunca nos trata conforme os nossos erros, nem nos devolve segundo as nossas culpas. Como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai é compassivo com seus filhos, o Senhor é compassivo com aqueles que o temem. 72. Reavivemos a memória dessas bondades divinas agora e para sempre. Contemplemos espiritualmente Cristo, autor e chefe da presente Assembleia e deste dia brilhante e muito luminoso, noite e dia, em todas as horas e, assim dizer, em cada sopro da respiração. Amemo-lo e veneremo-lo com toda a força de nossa alma. E agora, levantemo-nos e supliquemos-lhe de bom grado, em alta voz, que nos guarde até o fim em seu redil, que nos salve e nos conceda o prêmio da vitória, a paz inquebrantável, inabalável, eterna, em Cristo Jesus nosso Salvador, quem seja dada glória a Deus em todos os séculos dos séculos. Amém. Capítulo 5. Cópia das Constituições Imperiais relativas aos cristãos. 1.
E agora, enfim, citemos os mandamentos imperiais de Constantino e de Licínio, traduzidos para a língua latina. 158 graus Celsius Ópia dos mandamentos imperiais, traduzidos do latim. 2. Há muito, considerando que não se deve recusar a liberdade de religião, mas que é preciso deixar a razão e a vontade de cada um a faculdade de se ocupar das coisas divinas, conforme preferir, ordenamos que também os cristãos se conservem fiéis à própria convicção e à sua religião. 3. Mas levando em conta que numerosas são as cláusulas evidentemente acrescentadas ao rescrito, que tal permissão outorgava a eles, talvez tenha sucedido que alguns dentre eles pouco depois tenham recuado diante da prática de tal culto. 4. Conseguinte, quando eu, Constantino Augusto, e eu, Licínio Augusto, chegamos felizmente a Milão e procurávamos tudo o que importava à utilidade e ao bem comum, entre outras coisas que nos pareciam proveitosas em geral, de vários pontos de vista, resolvemos, em primeiro lugar e antes de tudo, dar ordens para assegurar o respeito e a honra à divindade, isto é, decidimos conceder aos cristãos e a todos os outros a livre escolha de seguir a religião que quisessem, de tal modo que tudo que possa haver de divindade e de poder celeste nos seja propício, a nós e a todos os que vivem sob nossa autoridade. 5. Assim, pois, num retíssimo e salutar propósito, declaramos nossa vontade de que a ninguém absolutamente se recuse a liberdade de seguir e preferir a observância ou a religião dos cristãos e de que seja concedida a cada qual a liberdade de dar consciente adesão à religião que julgar melhor, de sorte que possamos contar sempre com a habitual providência e a benevolência da divindade. 6. Assim, fez-se mister que nos aprovesse publicar este rescrito, a fim de que, após a supressão completa das cláusulas contidas em nossas cartas anteriores à tua excelência a respeito dos cristãos, ficasse abolido o que se mostrasse inteiramente injusto e contrário à nossa brandura, e que agora, livre simplesmente, cada um daqueles que tomaram a livre decisão de praticar a religião dos cristãos, possa observá-la sem nenhum impedimento. 7. Eis o que decidimos declarar absolutamente à tua solicitude, a fim de que saiba ter-nos concedido aos mencionados cristãos a faculdade livre e desimpedida de praticar a própria religião. 8. Uma vez que tua excelência vê que lhes concedemos esta liberdade restrita, igualmente aos outros que quiserem é facultado seguir sua própria observância e religião, conforme evidentemente convém à tranquilidade de nossa é. Assim, cada qual tem o poder de escolher e praticar a religião que quiser. Isso resolvemos de sorte que não pareçamos diminuir o rito ou a religião de ninguém. 9. E, além disso, eis nossas determinações relativas aos cristãos. Os locais, onde eles costumavam anteriormente se reunir, e a respeito dos quais, numa prévia carta à tua excelência, outra norma havia sido prefixada, se talvez tenham sido comprados nosso fisco, ou outro qualquer, sejam devolvidas aos mesmos cristãos sem pagamento nem reclamação de compensação, excluída toda a espécie de negligência e equívoco. E se alguns foram doados esses locais, restituam-nos o mais depressa possível aos cristãos. 10. Assim, se os compradores dos ditos locais ou aqueles que os receberam de presente queiram reclamar algo de nossa benevolência, apresentem-se ao tribunal do juiz local, a fim de que, nossa benignidade, seja-lhes atribuída certa compensação. Atenda a que todos esses bens sejam devolvidos integral e imediatamente à corporação dos cristãos. 11. E visto que os supracitados cristãos não possuíam apenas os locais das reuniões costumeiras, mas é sabido que são proprietários de outros lugares não pertencentes a particulares, mas de direito a toda a corporação, 159 isto é, a comunidade dos cristãos, ordena que o total desses bens, segundo a lei acima citada, sejam incontestavelmente devolvidos na íntegra, aos ditos cristãos, isto é, à sua corporação e assembleia. As preditas disposições sejam manifestamente observadas, de tal sorte que os restituírem gratuitamente, conforme dissemos acima, aguardem uma indenização, graças à nossa generosidade. 12. Em tudo isso, emprega o zelo mais eficaz para com a dita corporação cristã, a fim de que se cumpra o nosso mandamento o mais rapidamente possível, e também nesta questão, graças à nossa benevolência, se dê provisão à paz comum e pública. 13. Com efeito, esta disposição, conforme declarado acima, a solicitude divina para conosco, já experimentada em muitas circunstâncias, há de permanecer firme em todo o tempo. 14. E a fim de que os termos da presente lei e de nossa generosidade possam chegar ao conhecimento de todos,
Importa que o que escrevemos seja fixado sua ordem, e em todos os lugares publicada para informação geral, de tal sorte que ninguém ignore a lei proveniente de nossa generosidade. 15. Cópia de outro mandamento imperial, emitido ainda com a finalidade de prescrever o benefício apenas para a Igreja católica. Ao venerando Anulino, saudações. O amor ao bem impele-nos habitualmente ao propósito de que toda propriedade alheia não somente não sofreia dano, mas também seja restituída, venerando Anulino. 160-16. Em consequência, determinamos que, ao receber esta carta, se ainda se encontram interditados, seja cidadãos, seja alguns outros, em qualquer cidade ou em outros lugares, bens pertencentes à Igreja Católica dos Cristãos, ordena imediatamente sua devolução a essas mesmas igrejas, pois decidimos que as primitivas propriedades destas igrejas retornem a seu domínio. 17. Visto que, consequentemente, Tua Excelência compreende ser bem clara a formulação de nosso mandamento, que se apresse a restituir o mais depressa todas as coisas, jardins, casas, ou quaisquer bens pertencentes de direito às ditas igrejas, e certifica-nos de que prestou a mais exata obediência ao presente mandamento. Boa saúde, caríssimo e venerando Anulino. 18. Cópia da carta do imperador pela qual ordena a convocação em Roma de um sínodo de bispos, para a união e concórdia das igrejas. Constantino Augusto ao bispo de Roma Melcíades, e a Marcos. Numerosos e importantes escritos me enviou Anulino, o ilustríssimo procônsul da África, os quais referem ter sido Ceciliano, bispo da cidade de Cartago, censurado em muitos pontos alguns de seus colegas que governam na África. 161 Penaliza-me que, nestas províncias livremente confiadas pela divina providência a minha dedicação, e nas quais numerosa é a multidão de povo, reine agitação e firma questão, com dissensão e divergência entre bispos. 19. Em consequência, aprove-me que Ceciliano embarque para Roma, acompanhado de 10 bispos dos que talvez o censurem e de 10 outros que ele julgar necessários à defesa da própria causa, a fim de que lá, em sua presença e em presença de Retício, de Materno e de Marino, seus colegas, aos quais ordenei que fossem imediatamente a Roma com esta finalidade, ele possa ser ouvido, como é de seu conhecimento ser conforme a lei augusta. 20. Aliás, em vista de que possa ter cabal informação sobre essas questões, anexo à minha carta cópias dos documentos que me enviou Anulino, e remeti a seus ditos colegas. Uma vez lidos, vossa firmeza julgará de que maneira deve examinar minuciosamente a causa e encerrá-la de acordo com a justiça. Não escapa a vossa solicitude que, presentemente, dedico tal respeito à legítima Igreja Católica que é de minha vontade que não tolere de modo algum cisma ou divisão, seja onde for. A divindade do grande Deus o guarde, venerando o bispo, numerosos anos. 21. Cópia da carta do imperador, pela qual ordena a realização do segundo sínodo, para eliminar qualquer divisão entre os bispos. Constantino Augusto Acresto, bispo de Siracusa. Já anteriormente, quando maligna e perversamente, alguns começaram a se dividir a respeito da religião, do poder santo e celeste da doutrina católica, no intuito de cortar inteiramente tais querelas entre eles, decidi chamar da Gália alguns bispos e convidar da África os que, em cada um dos partidos opostos, combatiam uns com os outros de forma obstinada e perseverante, a fim de que na presença do bispo de Roma, a questão que aparentava ser objeto das disputas pudesse, graças à presença deles, receber solução equitativa após exame completo e apurado da questão. 22. Mas, como costuma acontecer, alguns esqueceram-se até da própria salvação e da veneração devida à Santíssima Religião e, agora ainda, não cessam de sustentar as inimizades, sem querer conformar-se ao juízo já proferido. Afirmam que foi somente uma minoria a expressar a própria opinião e sentença, ou ainda que, sem prévio e cuidadoso exame, foi emitido um juízo rápido e precipitado de tudo o que devia ser pesquisado. Daí provém que aqueles mesmos que deviam manter entre si concórdia fraterna e unânime, separaram-se de forma vergonhosa, ou antes abominável, oferecendo pretexto para a zombaria aos homens cujas almas estão distanciadas da Santíssima Religião. Conseguinte, tive de providenciar que possa ao menos agora, em presença de tantos, chegar a um termo a questão que, uma vez proferido o julgamento, deveria ter terminado com livre assentimento. 23. Temos, portanto, dado ordens a um grande número de bispos, vindos de muitos lugares diferentes, a que se reunissem na cidade de Arles, 162 nas calendas de agosto,
E isso aprove-nos escrever-lhe que assuma o posto público, ao lado do ilustríssimo Latroniano, governador da Sicília, tendo consigo como adjuntos 2 homens da segunda ordem que escolher, mais 3 escravos, aptos a servir-lhe durante a viagem, a fim de que possa encontrar-se naquele local no prazo determinado. 24. Deste modo, meio de tua firmeza e da decisão conscienciosa, unânime comum dos outros bispos reunidos, esta disputa, que infelizmente se estende até hoje devido a vergonhosas rivalidades, uma vez ouvidas as declarações de homens agora divididos e aos quais igualmente damos ordem de se apresentarem, poderá, embora tardiamente, ceder lugar a condições dignas da religião, da fé e da unanimidade fraterna. Que Deus Todo-Poderoso o guarde em saúde e numerosos anos. Capítulo 6:1. Cópia da Carta Imperial pela qual se concedem bens às igrejas Constantino Augusto Ceciliano, bispo de Cartago, uma vez que me aprouve contribuir em todas as províncias nas Áfricas, Numídias e Mauritânias, para as despesas de determinados servidores da Santíssima Religião Católica, reconhecida pelas leis, enviei uma carta ao ótimo Urso, racionalista da África, e declarei-lhe que providenciasse a entrega de 3.000 folhas contados à tua firmeza. 2. Uma vez recebido o pagamento da dita soma, ordena que essas quantias sejam distribuídas a todos os que anteriormente foram designados no memorando que Ócios 163 te enviou. 3. Mas se notares que falta alguma coisa para se completar o que determinei a respeito deste ponto em relação a todos eles, reclama de Heráclides, nosso procurador, aquilo que incontestavelmente verificar ser necessário. Com efeito, ordenei-lhe verbalmente que, se tua firmeza lhe pedir dinheiro, cuide de contá-lo e entregá-lo sem hesitação. 4. Fui informado de que alguns de opinião inconsistente querem seduzir o povo, conduzindo da Santíssima Igreja Católica a uma doutrina perversa e falsa. Saibas que emiti ordens ao procônsul Anulino e também a Patrício, o vigário dos prefeitos, ali presentes, que deem atenção conveniente a todos os outros assuntos e principalmente a este, e não se deixem levar negligência relativa à questão. 5. Isso, se vires tais homens persistirem na insensatez, recorre sem hesitação aos supracitados juízes, e entrega-lhes a causa, a fim de que possam afastar do erro os demais, segundo lhes ordenei verbalmente. O poder do grande Deus o guarde durante numerosos anos. Capítulo 7:1. Cópia da Carta Imperial pela qual fica ordenado que os chefes das igrejas sejam isentos de todo encargo público. 164. Venerando Anulino, saudações. Na maior parte dos casos, o menosprezo da religião que conserva o máximo respeito à Santíssima Majestade Celeste, manifestamente acarreta grandes perigos para os negócios públicos, ao invés, se acolhida e praticada conforme as leis, traz grande prosperidade ao nome romano e felicidade peculiar a todos os negócios humanos. São os benefícios de Deus que proporcionam essas vantagens. Em consequência, venerando Anulino, julguei oportuno, que os homens que, com a devida santidade e zelo esta lei, prestam com solicitude serviço à religião divina, recebam com dignas recompensas de suas fadigas. 2. Isso quero que uma vez todas, dentro da província que lhe foi confiada, os usualmente denominados clérigos que, na Igreja Católica a qual está preposto Ceciliano, exercem o ministério em prol da santa religião, estejam isentos simplesmente, uma vez todas, dos encargos públicos, a fim de não se afastarem erro ou desvio sacrílego do serviço devido à divindade, mas, ao contrário, bem desimpedidos obedeçam à sua própria lei. Se eles prestam à divindade profunda adoração, sem dúvida há de derivar daí o maior bem para os negócios públicos. Saudações, Anulino caríssimo, assaz venerando. Capítulo 8. Perversão de Licínio, mais tarde manifestada, e seu fim trágico. 1. Tais eram, portanto, os dons provenientes da graça divina e celeste da manifestação de nosso Salvador. Tal era também para todos os homens a afluência de bens oriundos da paz. E assim nossa decorria com regozijo e em meio a festivas assembleias. 2. Mas, tal espetáculo era insuportável à inveja do demônio, que detesta o bem e ama o mal. Assim, pois, também a Licínio, para sugerir-lhe prudente reflexão, não foram suficientes os acontecimentos, mais acima relatados, atinentes aos tiranos. Ele, que fora julgado digno de ter próspero governo, de ser honrado ocupando o lugar imediatamente após o grande imperador Constantino, de entrar pelo casamento na família deste, contraindo a mais alta aliança, deixou de imitar os bons, e tornou-se êmulo da perversidade e malícia dos tiranos ímpios.
165 Apesar de ter visto, com os próprios olhos, o fim trágico da vida deles, preferiu as opiniões destes últimos à amizade e afeição de quem lhe era superior. 3. Cheio de inveja daquele que o havia acumulado de benefícios, declarou-lhe guerra criminosa, em extremo impiedosa, desobedecendo às leis da natureza, e extirpando do espírito a lembrança dos juramentos, do sangue, dos tratados. 4. A ele, efetivamente o imperador cheio de bondade havia oferecido sinais de verdadeira benevolência, não desdenhar a afinidade com ele, não lhe recusar o casamento brilhante com sua própria irmã. Bem mais, fora julgado digno de torná-lo partícipe da nobreza que recebera dos pais, do sangue imperial que o devia aos antepassados, havia-lhe concedido partilhar o poder soberano, como parente com o imperador. Tinha-lhe outorgado governar e reger não pequena ação dos povos sujeitos aos romanos. 5. Mas Licínio, ao invés, agia de forma oposta, urdia cada dia maquinações contra seu superior, e imaginava toda espécie de ciladas, de certo modo correspondendo com malignidade ao benfeitor. Primeiro, pois, tentando dissimular suas tramas, fingia-se amigo, e aplicando-se o mais das vezes astúcia ao dolo, esperava alcançar facilmente a meta desejada. 6. Para Constantino, Deus era amigo, protetor e guarda, trouxe à luz as conjurações planejadas secretamente na sombra, e superou-as. Extremamente eficaz é a grande arma da piedade para assegurar a proteção contra os inimigos e salvaguardar a salvação do indivíduo. Sob a proteção de tal arma, nosso imperador, muito amado de Deus, escapou às conjurações deste astuto, cujo nome se tornou odioso. 7. Ao verificar que suas tramas secretas não resultavam de forma alguma a seu gosto, porque Deus revelava toda a astúcia e malícia ao imperador, amado de Deus, e não conseguindo mais dissimular, empreendeu guerra declarada. 8. Ao mesmo tempo que decidia lutar contra Constantino, já se dispunha a combater contra o Deus do universo, que sabia ser-lhe honrado. Em seguida, no início cautelosa e silenciosamente, empreendeu atacar os súditos que eram religiosos e jamais absolutamente se haviam mostrado hostis a seu poder. Assim agia, arrastado malícia natural, cruelmente exercida. 9. Não tinha, com efeito, diante dos olhos a lembrança dos que, antes dele, haviam perseguido os cristãos, nem daqueles que ele próprio havia eliminado, e cujas impiedades havia punido, mas, afastando-se da prudência, com espírito evidentemente perturbado pela loucura, determinara guerrear contra o próprio Deus, enquanto protetor de Constantino, ao invés de combater o protegido. 10. Em primeiro lugar, expulsou da corte todos os cristãos, privando-se a si próprio, o infeliz, da oração que a Deus eles dirigiam em seu favor, da oração que, segundo doutrina dos maiores, devem eles fazer todos os homens. Depois, ordenou que, em cada cidade, fossem licenciados e privados da dignidade de seu posto os soldados que não aceitassem sacrificar aos demônios. E isso ainda foi pouco em comparação com medidas mais graves. 11. Que relembrar, um após outro em pormenores, os atos do inimigo de Deus, e como este homem absolutamente fora da lei inventou leis ilegais, decretou que os infelizes prisioneiros não seriam mais tratados de forma humanitária com distribuição de alimentos, ou não beneficiariam de compaixão alguma aqueles que se achavam algemados, definhando de fome. Decidiu que absolutamente ninguém poderia exercer a bondade e aqueles que, natureza, eram inclinados à simpatia para com o próximo, não deviam praticar o bem. E entre suas leis havia uma inteiramente impudente e cruel, ultrapassava qualquer sentimento natural e civilizado. Sancionava um castigo para os compassivos, a saber, sofreriam a mesma que aqueles dos quais se haviam apredado, seriam carregados de cadeias e encerrados nas prisões, e os que se mostrassem humanitários seriam submetidos ao mesmo castigo que os condenados. 12. Tais eram as ordens de Licínio, que anunciara as novidades sobre os casamentos ou suas inovações acerca dos que saíam desta vida, ousando abrogar as antigas leis romanas, retas sabiamente estabelecidas, promulgou, em substituição, leis bárbaras e selvagens, verdadeiramente ilegais e contrárias às leis. Inventou milhares de inspeções contra as nações subjugadas, todo gênero de exações em ouro e prata, novas cobranças sobre as terras e impostos pesados infligidos a homens que já não se achavam nos campos, mas que estavam mortos havia muito. 13. Quantas penas de exílio, este inimigo dos homens não infligiu a quem não havia cometido injustiça. Quantas prisões de cidadãos bem-nascidos e dignos de estima,
cujas esposas legítimas ele obrigava a divorciar-se, para serem entregues a familiares corrompidos que as ultrajavam com ações vergonhosas. A quantas mulheres casadas e jovens virgens, esse velho decrépito não insultava, para satisfazer seus desejos desregrados. Para que prolongar esta lista, quando o excesso de seus últimos atos prova que os primeiros eram de pouca monta e mesmo absolutamente nada. 14. No cúmulo da loucura, atacou os bispos, visto que os considerava já enquanto ministros do Deus soberano, opositores de sua conduta. Dirigia-lhes ciladas não ainda publicamente, mas oculta e astuciosamente, receio do imperador que lhe era superior, e eliminava os mais reputados dentre eles através de insídias da parte dos governadores. 166 E o gênero de morte empregado contra eles era estranho e inaudito. 15. Os acontecimentos em Amásia e outras cidades do Ponto superam qualquer outro em excesso de crueldade. Ali, dentre as igrejas de Deus, umas foram novamente arrasadas, de alto a baixo, outras foram trancadas à chave a fim de que os que habitualmente ali se reuniam não o pudessem mais fazer, nem prestar a Deus a devida adoração. 16. Com a consciência onerada, não imaginava que, de fato, dali se elevavam preces em seu favor, mas estava persuadido de que fazíamos tudo pelo imperador amado Deus, que lhe tornávamos propício. Desde então começou a descarregar sua cólera contra nós. 17. Entretanto, adulação, os governadores, persuadidos de estarem a realizar o gosto deste ímpio, empregavam castigos destinados a criminosos contra certo número de bispos, embora jamais tivessem cometido qualquer injustiça, como se fossem assassinos, eram aprisionados e flagelados sem haver o mínimo pretexto. Alguns mesmo sofriam nova espécie de morte, com uma espada, matavam-nos, esquartejando-os, e depois deste espetáculo bárbaro de estremecer, jogavam-nos nas profundezas do mar, para serem devorados pelos peixes. 18. Então os homens religiosos recomeçaram a fugir e de novo os campos, de novo as florestas desertas e as montanhas abrigaram os servos de Cristo. Como o ímpio chegou a obter resultado, com estas medidas, concebeu o projeto de citar uma perseguição contra todos nós. 19. Tal pensamento adquiriu força e nada o impediria de passar a ação, se Deus, o defensor das almas de seus servos, rapidamente não se antecipasse em oposição ao que ia suceder. Como, em trevas espessas e noite muito escura, brilha subitamente um grande astro, Deus para a salvação geral, levou pela mão a esta região seu servo Constantino, de braço levantado. Capítulo 9. A vitória de Constantino e os benefícios que ele trouxe aos súditos do poder romano. 1. Foi, portanto, a este que, do alto do céu, qual freioto digno de sua piedade, Deus concedeu os troféus da vitória sobre os ímpios. Quanto ao criminoso, com todos os seus conselheiros e amigos, prostrou aos pés de Constantino. 167. Pois, como Licínio havia levado até ao cúmulo a insânia contra ele, o imperador amigo de Deus concluiu que não podia mais tolerá-lo, e concebeu o prudente desígnio de unir a firmeza da justiça ao amor aos homens. Aprove-lhe socorrer os que o tirano fazia infelizes e apressou-se a salvar a maior parte do gênero humano, desembaraçando-se de certos flagelos. 3. Precedentemente, de fato, tiveras somente sentimentos humanitários e moverá-se de compaixão este homem tão pouco merecedor de simpatia. Ora, este não apresentava melhor alguma e não pôs termo à sua maldade, ao invés, aumentava sua ira contra os povos que lhe estavam sujeitos. Do outro lado, não restava esperança alguma de salvação aos maltratados, visto que uma fera cruel exercia contra eles tirania. 4. Esta razão, unindo o amor ao bem com o ódio ao mal, o defensor dos bons com o filho, o benevolente imperador Crispo, foi avante estendendo a direita salvadora a todos os que pereciam. Depois, como tinham guias e aliados a Deus, o Rei soberano e o seu Filho, Salvador de todos, ambos, pai e filho, dividindo o exército, cercaram os inimigos de Deus, e obtiveram fácil vitória, pois tudo o que haviam combinado foi-lhes facilitado Deus, de acordo com seus desejos. 5. Então, de repente e mais depressa do que se pode dizer, aqueles que ontem e anteontem respiravam morte e ameaças não existem mais nem se conserva a lembrança de seu nome. Suas imagens e estátuas foram tratadas com a merecida ignomínia, e o próprio Licínio sofreu igualmente o mesmo que viu com seus próprios olhos acontecer aos tiranos ímpios de outrora, porque não aceitara a advertência nem sabiamente aprendera pelas chicotadas infligidas aos vizinhos.
procedeu pelo mesmo caminho da impiedade que eles, e foi arrastado com justiça a idêntico precipício. 6. Mas enquanto ele jazia, ferido deste modo, o grande vencedor Constantino, ilustre pelas virtudes oriundas da piedade, e seu filho Crispo, imperador muito amado de Deus, em tudo semelhante ao pai, recuperavam o Oriente que lhes cabia, e restabeleciam a precedente unidade do Império Romano. A terra inteira, nas duas direções, do norte ao sul, desde o sol levante até os confins onde declina o dia, submeteu-se àquele pacífico governo. 7. Os homens perderam o temor daqueles que anteriormente os pisavam aos pés. Celebravam dias de brilhantes festas e alegres assembleias. Tudo estava iluminado. Com rostos sorridentes e olhos radiantes contemplavam-se mutuamente os que antes estavam cabisbaixos. Com coreografia e hinos nas cidades e nos campos, honravam primeiramente a Deus, soberano rei, conforme haviam aprendido, em seguida ao piedoso imperador com seus filhos, amados de Deus. 8. Caíram no esquecimento os males antigos, perdeu-se a lembrança de toda a impiedade, estabeleceu-se a fruição dos bens presentes, e mais ainda, a esperança dos bens futuros. Promulgavam-se, portanto, em todo lugar, mandamentos muito humanitários pelo imperador vitorioso, e leis reveladoras de sua magnífica e verdadeira piedade. 9. Assim, certamente foi abolida toda a tirania e somente Constantino e seus filhos conservavam firme e incontestado o governo do império que lhes competia. Antes de tudo, eliminaram do mundo o ódio a Deus. Assim, dentre os bens que Deus em sua sabedoria lhes concedera, eles manifestaram, meio de ações realizadas perante todos os homens, principalmente o amor à virtude, o amor a Deus, a piedade e o reconhecimento para com a divindade.